você. Pode ser que este anjo forte mencionado no versículo 2, que brada, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus? Seus. Pode ser Gabriel, porque o nome Gabriel significa força de Deus. Mais à frente, olha só o que Deus tem mais a dizer para você. Olha só o que Deus tem mais a dizer para você. No versículo 3, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouco. Versículo 3. Ninguém, presta atenção, como é sério esse texto aqui. Como é sério, como é importante isso aqui. Ninguém, você já parou para pensar na gravidade desse texto? Já parou para pensar na gravidade dessa afirmação? Você já leu e já se deteve, lembra? Cristo falou para os fariseus assim: examinais as... Não é para ler. Tem gente que pega a Bíblia e fala assim: eu vou ler o ano todinho. Aí vai correndo, lê atropelando, lê, só para ler, só para cumprir um calendário. Não faça isso. Já é alguma coisa, mas não faça isso. Examine. A Bíblia você vai ler ao longo da sua vida. Leia a Bíblia todos os dias. Quem não lê a Bíblia não come. O alimento do teu corpo é material. O alimento do teu espírito é a palavra. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Música. Ouvir piada. Ouvir mensagem do WhatsApp. Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Glória a Deus. Alimente a tua fé todos os dias. Incendeie a tua vida com a palavra de Deus. Olha só a profundidade disso aqui. Examine as escrituras. Ninguém. É isso que o texto está dizendo aqui. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Presta atenção que ele está abordando 3 esferas aqui de existência. Primeiro, o céu. Quem está no céu? No capítulo 4 já nos passou o contexto. O trono de Deus está lá. Então, necessariamente, João está dizendo que no céu, que está o trono de Deus, que está o Senhor Todo-Poderoso, não havia alguém em condições de abrir o livro. Já parou para pensar na gravidade dessa afirmação? Que Deus, Pai Todo-Poderoso, que tinha na sua destra o livro, a escritura, que provava que Ele é o dono da história, Ele não podia abrir o livro e dar o cumprimento, dar a paga, o juízo, a justiça de tudo aquilo que tinha que ser realizado. Ele não pôde abrir o livro. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, não é menos que Deus. Por mais que os testemunhos de Jeová digam que ele é uma força ativa. Força ativa é a energia que está nesse notebook aqui. Só que a força ativa não aparta nem Barnabé nem Silas para enviar para a obra que os tenham chamado. Porque uma força ativa não tem vontade. Uma força ativa é algo impessoal. O Espírito Santo de Deus, sendo chamado de força ativa, é uma blasfêmia. Os testemunhos de Jeová, nós amamos ele. Eles tomam muito cuidado com isso. E ficar chamando o Espírito Santo de força ativa. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Só que tem uma coisa, Ele não podia abrir o livro. Ele não podia abrir o livro. Nem no céu, nem na terra. Ou seja, nem sábio, nem cientista, nem poderoso, nem governante. Ninguém poderia dar o juízo, poderia realizar a justiça. Por quê? Romanos 3:23. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Por melhor que seja, por melhor homem que seja, por mais talentoso que seja, o melhor qualitativo que você possa dar a um homem ele é um pecador. É o máximo. Ele é muito bom no futebol, ele é muito bom na ciência, ele é muito bom. Tá bom, tudo bem. Mas diante de Deus, ele é um pecador. Ele precisa de salvação. Um palestrante lá da sua sede lá, que eu fui uma vez, ele falou algo que me tocou muito. Ele perguntou: qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? E as pessoas falaram diversos pecados, né? Adultérios, bestialidade, assassinatos e tal. E ele esperou o pessoal falar, daqui a pouco ele falou: o maior pecado que uma pessoa pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Porque se ele aceitar Jesus como Salvador, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Mas se você não aceitar, você já está condenado. Então o maior pecado que alguém pode cometer é não aceitar Jesus como Salvador. Então todos os pecados, no máximo que eles são diante de Deus, é pecadores. E nem nos mortos. Ou seja, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqueles que já foram enterrados. Nenhum pode ressuscitar e infligir juízo. Como diz em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez
uma vez. Por mais que Allan Kardec fique com essa conversa de reencarnação, a Bíblia o contraria, a Bíblia o desautoriza. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, indo após o juízo. Então nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra se encontrou alguém em condições de abrir o livro e de dar sequência ao juízo. Mas quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro foi aquele que em Mateus 28, 18 disse: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha só, aquele único que tem o poder, que tem a autoridade, que tem o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, é aquele que disse: é-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder. No primeiro versículo falou: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Aqui Jesus disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. O Jesus que você serve é aquele Jesus que tem todo poder. Não é o Jesus que está crucificado, que nem alguns têm por aí. Alguns têm na parede, ou alguns andam pendurados numa corrente. O teu Jesus é aquele que tem todo o poder. O teu Jesus é aquele que morreu e que ressuscitou. O teu Jesus é aquele que se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. O teu Jesus é aquele que vai abrir os 7 selos. Aleluia! O teu Jesus é aquele único que Glória tem direito. ao teu nome, Jesus. O Pai é todo poderoso, mas o Pai não veio morrer por você na cruz do Calvário. Ele enviou o Filho. Ele cumpriu a sua missão. Enviou um filho. Como Abraão deu Isaac para o sacrifício. Pense no coração de Abraão ao dar Isaac para ser sacrificado. Assim foi o coração de Deus com você. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso e deu a você, para morrer por você na cruz do Calvário. O Espírito de Deus capacitou a Cristo. Quando Cristo saiu do batismo, o Espírito desceu como pomba e capacitou o ministério de Cristo para ele fazer tudo o que ele fez. Mas quem subiu na cruz do Calvário pela tua vida foi Jesus. Foi o Senhor. Ele comprou você na cruz do Calvário. Ele sofreu pela tua dor. Ele sofreu a tua vergonha. Ele sofreu pelo teu pecado. E Ele colocou você diante de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso às mansões celestiais. Você está assentado em lugares celestiais, como Paulo fala em Efésios. Porque Jesus morreu, deu a sua vida por você. Então Jesus é o único. É o único no céu, na terra e embaixo da terra, que vai abrir o livro e desatar os selos e vai cumprir com todo o juízo daquilo que está determinado na palavra de Deus. Somente Jesus pode realizar este ato. Agora é Apocalipse 5. Olha só o que diz: e eu chorava muito. E eu chorava muito. João ainda não entendendo, ainda não sabendo da revelação daquele que disse que tem todo o poder no céu e na terra. João, nesse momento aqui, ele estava ainda aflito. Ele estava ainda numa situação de dúvida, por causa daquela situação em que ninguém podia abrir os selos. Aí o que acontece? João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Muitos comentaristas vão dizer que João estava chorando porque ele tinha curiosidade. Ele tinha curiosidade de saber o que ia acontecer. Eu digo para vocês que é muito pouco dizer que João estava curioso. É muito pouco, muito significante. Isso aqui não é questão de curiosidade. João estava inserido dentro desse plano divino aqui. Estava vendo o trono de Deus. Estava vendo o livro, a escritura, que prova que Deus é dono da história. Só que a escritura estava na mão de Deus. Ela estava selada com 7 selos. E ninguém foi achado digno de abrir os selos. E aí quando João vê que ninguém foi achado digno de abrir os selos, João se atormenta com isso. De tal forma ele se atormenta que ele chora. Pense você, ele estava num ambiente celestial, mas ele chora, ele derrama lágrimas. Por que João derrama lágrimas? Porque se o livro não fosse aberto, o juízo de Deus não seria aplicado. Se o livro não fosse aberto, a morte de todos os mártires que morreram pelo Evangelho ficaria em vão. As pessoas que morreram no Império Romano, que o soldado chegava com a espada dela e dizia: adora César e salva a tua vida. E o irmão dizia assim: eu não adoro, eu não nego o meu Senhor, eu não nego. E o soldado matava o filho dele, a esposa dele, né? O Estado Islâmico está fazendo isso hoje. Pega os irmãos e coloca a espada na garganta deles, ou na garganta do filho deles, e fala: nega, nega.
Muitos têm sucumbido, mas muitos já pegaram sua coroa de glória e estão diante do Senhor. Entregaram a sua vida, mas não negaram. Entregaram a sua vida, mas não negaram. João está olhando para esse livro aqui, está dizendo: se este livro não for aberto, essas pessoas não vão ser julgadas. João está olhando para esse livro aqui dizendo: se este livro não for aberto, os crimes que você está ouvindo hoje no noticiário, e que você se entristece na sua alma, e você fala: meu Deus, que injustiça, que injustiça, quando que vai ter fim essa injustiça? Se este livro não for aberto, essas injustiças não vão ser julgadas. O homem não traz justiça, quem traz justiça é Deus. O Senhor vai dar a recompensa. O Senhor fala assim: a vingança me pertence, eu te dou a paga. Nós não temos poder, nós não temos autoridade para vingar. A vingança pertence a Deus. É Deus que vai dar o troco, a retribuição, a paga, conforme as suas obras. Se esse livro não for aberto, os crimes não vão ser julgados. Se esse livro não for aberto, o nazismo não vai ser condenado por ter matado mais de 600 mil judeus no Holocausto. Se esse livro não fosse aberto, a perseguição aos cristãos não receberiam o seu devido julgamento. Se esse livro não fosse aberto, os corruptos que roubam o povo e que fazem o povo sofrer na miséria não seriam condenados. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza, a natureza é a criação de Deus. Nós temos que zelar por ela. O homem está destruindo. Se esse livro não fosse aberto, a destruição da natureza não seria julgada. Se esse livro não fosse aberto, toda a blasfêmia que é dita contra Deus hoje, em diversos meios, que são ditos culturais ou filosóficos, não seriam julgadas. Se esse livro não fosse aberto, haveria impunidade. João chora, por quê? Porque João está vendo diante de si a possibilidade da impunidade. Aí João chora, derrama lágrimas e fala: meu Deus, todo sofrimento que tivemos até agora não vai ser julgado, porque o livro não pode ser aberto. Só que o que acontece? No versículo 6, no capítulo 5, versículo 5, e disse-lhe um dos anciãos, não chores, não chores, não chores. Disse-lhe um dos anciãos: não chores. 12 no Antigo Testamento, 12 no Novo Testamento. 24 anciãos em torno do trono de Deus. Os 24 anciãos estão aqui. Os 24 anciãos, Antigo e Novo Testamento, diz para você hoje, nesta manhã: não chores. Toda injustiça vai ser julgada. Não chores. Toda ofensa venceu. Presta atenção. Venceu. Ele não irá vencer. No tempo de João, que João está vendo aqui, o ancião diz: ele venceu, ele venceu, ele venceu. Lá em Mateus 18, 28, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Lá quando ele estava sendo crucificado, ele disse: está consumado. Ele venceu, Cristo venceu, por mim e por você. Ele é dono da história, ele é dono de toda a situação, e ele vai dar a retribuição de tudo aquilo que foi feito contra mim e contra você. Quem se levanta contra nós está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra nós está se levantando contra o Senhor, contra o leão da tribo de Judá, como diz aqui, e a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livro está na mão de Deus, mas quem vai abrir é Jesus. O livro está nas mãos de Deus, mas quem vai desatar os selos é Jesus. Aquele Jesus que venceu na cruz do Calvário vai abrir o livro e vai julgar e vai estabelecer a justiça. Ele é o leão da tribo de Judá por causa daquilo que está em Gênesis 49, 8 ao 10, que diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Olha só a profecia de Jacó acerca de Judá. Olha só: a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos do teu pai a ti se inclinarão, ou seja, os seus irmãos. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro, presta atenção nisso aqui. O cetro, o que é o cetro? O cetro é o símbolo da realeza. O cetro é o símbolo da realeza. Jesus é rei. Pilatos disse para Jesus: sabia que eu tenho poder? Presta atenção nisso aqui.
Pilatos, quando Jesus foi levado em julgamento diante de Pilatos, Pilatos disse para Jesus: sabia que eu tenho poder para te soltar? Sabia que eu tenho poder para te libertar? Né? Pilatos disse isso para Jesus. Coitado dele, a petulância dele. Sabe o que Jesus respondeu para Pilatos? Nenhum poder terias. Meu Deus do céu, glorifica a Deus nesta manhã, porque o teu Deus é terrível, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é todo poderoso, o teu Deus é o grande El Shaddai. Ele disse para Pilatos: nenhum poder terias se do céu não fosse te dado. Aquilo que se faz nesta terra, neste plano, ou é a vontade de Deus ou é a permissão de Deus. A vontade de Deus é o que acontece na nossa vida, é o plano de Deus, é o plano perfeito de Deus. A permissão de Deus é o que está acontecendo no mundo. Não é aquilo que Deus quer, mas é aquilo que Ele está permitindo. Quando chegar neste tempo aqui, a vontade de Deus vai se realizar plenamente. O Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. O Senhor vai julgar cada um pela sua vida. Porque o leão da tribo de Judá,